Esse é o Mais Esportes e hoje nós vamos falar sobre uma modalidade que, como benefício, tem muitos. Mas olha, agilidade, força, modela o corpo também, é o squash. Nós vamos falar com o número 1 do ranking brasileiro, o Kiki. Olá, Kiki, como vai? Tudo bem? Olá, bom dia, tudo bom e você? Como é que é isso? Quantos anos você tem, Kiki? Eu tenho 21 anos. 21 anos. E desde quando você pratica o squash? O meu primeiro troféu foi com 6 anos de idade. O troféu? O primeiro troféu, ou seja, eu devo jogar desde os 5, 4 anos e meio. Você nem lembra quando a primeira vez que você entrou numa quadra? Nem lembro. O squash, pra mim, é tão natural quanto andar. É algo assim que faz parte da minha vida desde que eu me entendo de gente. O squash, ele o que eu disse no início, os benefícios do squash. Flexibilidade, força. Força por quê? Ele é violento? O squash, na verdade, ele foi eleito pela Forbes do esporte mais completo do mundo. Por quê? Porque você tem que ter um mix de habilidades que dificilmente você consegue ter em outros esportes. Um mix de força, potência, flexibilidade, equilíbrio, que o torna muito completo. E além de tudo, é o esporte que mais queima caloria no mundo. Então, isso bota o squash num patamar que é o segundo esporte que mais cresce no mundo hoje, só perdendo para o UFC. E os benefícios são imensos. Você não precisa ser dependente do tempo para praticar, você consegue praticar em qualquer lugar porque é um ambiente fechado. O espaço para praticar não é muito grande. Então, assim, é um esporte que os benefícios dele são muito grandes, assim. Então, eu me orgulho de jogar um esporte tão completo e ser profissional disso. Você disse que é o esporte que mais queima caloria, né? Quantas você queima numa hora, por exemplo, de jogo? A média, uma hora de squash queima 950 calorias. Isso é uma média geral, mas no meu caso, por exemplo, que sou atleta profissional, eu já fiz alguns jogos que dá para ser considerado maratonas, assim, eu já cheguei a queimar 4 quilos, 4,5 kg em um jogo. Caramba! É algo assim, realmente insano, é bem forte. E como ele é um esporte completo, né, ele modela o corpo também, deixa você sempre em forma. Ele modela muito o corpo, principalmente as pernas, porque você usa muito agachamento para jogar. Você usa agachamento com potência. Ao mesmo tempo que você queima caloria, você vai modelando o corpo. E por esses motivos é um esporte que vem muito, que tem crescido demais no meio feminino. Muitas mulheres preferem... Falou em emagrecer, já é com a gente. Exatamente. As mulheres preferem muitas vezes jogar squash do que fazer uma musculação ou fazer uma esteira, por exemplo. Então, assim, o lado masculino vem crescendo, mas o lado feminino, que está começando a descobrir esporte, vem crescendo demais. Mas ainda é dominado pelos homens? Ainda é dominado pelos homens. O squash ainda tem uma grande... Principalmente no Brasil, a proporção ainda é uns 70-30 pro lado masculino. Mas no mundo afora é mais ou menos equalizado. É bem porque jogado. É mais democrático, né? É bem jogado no mundo? Em todos os países a gente encontra uma quadra? O squash é jogado em mais de 250 países e tem torneios profissionais em mais de 160, ou seja, é considerado sim um esporte global. E além de ter campeões mundiais nos 7 continentes, coisas que, por exemplo, você não consegue achar em muitos esportes, entendeu? Então, assim, é considerado sim um esporte globalizado. E não é olímpico ainda, né? O squash ainda não é olímpico por motivos que a gente não sabe explicar, porque tem todos os quesitos para ser. E além de tudo, em eventos profissionais, são usados quadras de vidro, que são quadras que você monta em locais públicos. Desde que o local seja fechado, você consegue montar uma quadra. Pelo fato das paredes serem de vidro, você consegue ter visibilidade pelas 4 paredes. O público pode assistir. O público pode assistir. Mas vocês conseguem ver o público lá fora também? Então, os jogadores eles não conseguem ver o público porque a quadra de vidro ela tem uma película que te permite você conseguir enxergar o jogo do lado de fora, claramente, como se não tivesse a película. Mas quem está de dentro jogando, ao mesmo tempo não é atrapalhado porque essa película impede que você consiga chegar pelo lado de fora. Então é algo assim, é realmente muito bacana. Então, no esporte, a torcida é sempre um jogador a mais, né? No caso do squash, não. Porque se vocês colocam uma película para não ver a torcida, vocês não se deixam influenciar. Isso tem que ter foco. Seria isso? Seria... Esse caso da torcida é mais ou menos parecido como o tênis. A torcida ela costuma só se mobilizar no intervalo de um ponto ou outro. Por exemplo,
tem alguém torcendo para mim, eu ganho um ponto bonito, um ponto cortante, se mobilizam, batem palma, fazem barulho. Mas durante o ponto, há um respeito mútuo para não atrapalhar o desenvolvimento do jogo, porque isso aqui ainda é um esporte muito técnico. Você não pode ser interferido, entendeu? Se, por exemplo, alguém da torcida faz algum gesto que prejudique o atleta, o juiz pode paralisar o jogo e pedir para essa pessoa se retirar. O tênis é assim também, é isso? O tênis é assim também. A torcida do squash e do tênis é muito parecida, assim. Como nasceu o squash? Tem a ver com o tênis? Que a raquete é igual, né? Ou não? Não, a raquete é um pouco diferente, ela é um pouco mais estreita. Em comprimento ela é igual, mas ela é um pouquinho mais estreita e mais leve. Uma raquete de tênis, em média, pesa 300 gramas. Essa minha raquete, ela é profissional, ela pesa 135 gramas. Ou seja, é quase um terço do peso, né? A origem do squash é o seguinte, ele nasceu na prisão, em uma prisão na Inglaterra. Os presos não tinham muito o que fazer e fizeram uma bola de meia e usaram isso como bola e fizeram o tênis como raquete. Então eles meio que batiam essa bola de meia com o sapato na parede. Essa foi, na verdade, a origem do jogo, claro. Aí um desses presos, ele saiu da prisão e foi estudar na Universidade de Harrow, na Inglaterra. Isso mais ou menos em 1890. Aí lá ele realmente inventou o esporte que a gente conhece hoje. Com as regras, usando as paredes. Aí sim o jogo virou realmente que a gente chama squash. Mas a origem do protótipo, digamos assim, do jogo nasceu na prisão. E squash significa esmagar. Esmagar, é um verbo em inglês que significa esmagar. Isso se deve pelo fato da bola de squash, ela é uma bola de borracha, porém ela não é uma bola maciça, ela é oca por dentro. E ao mesmo tempo ela é bem maciazinha. Então quando ela bate na parede, principalmente quando você joga bem, você bate com muita força. Então ela tende a esmagar, entendeu? Esse ato de esmagar que se deu o nome da origem do jogo, que é squash. Como é que está o esporte aqui, a modalidade aqui na região de Campinas? Olha, a modalidade aqui na região ela vem crescendo demais. Ela teve um crescimento muito grande nos anos 90, aí deu uma estagnada, mas agora comigo sendo um dos top jogadores do Brasil, ela voltou a crescer muito. Tem cada vez mais quadras abrindo aqui pelo interior de São Paulo. O interior de São Paulo em si está virando uma grande potência. A gente tem, só na região de Campinas, cerca de 30 quadras, que é um número razoavelmente bom. E até Ribeirão Preto a gente tem mais ou menos cerca de 50 quadras nesse eixo Campinas-Ribeirão. Mas não é um esporte popular. Não é esporte popular. Ainda no Brasil é visto como sendo um negócio muito elitista. Embora não seja tanto. Aquele negócio, a crença popular fala isso, né? Mas, na verdade, os gastos que você tem para jogar squash não são muito maiores do que, por exemplo, uma pessoa que faz corrida, entendeu? Os equipamentos, por exemplo, uma raquete squash é mais barato que um tênis de corrida. Então, assim, os gastos não são tão grandes assim. Claro, é um esporte, assim, razoavelmente elitista porque não é tão democrático, você não consegue fazer em todo lugar, não tem muitas quadras. Porém, o gasto para jogar não é tão grande quanto a maioria das pessoas acham, entendeu? O tênis que você usa para jogar é um tênis especial, é um tênis de corrida? Na verdade, a gente chama isso de tênis indoor. A grande diferença desse tênis para os demais é que o solado dele é látex. É o mesmo usado para vôlei, para handball. Esse tipo de tênis é usado em esportes que o piso é de madeira e em lugares fechados. Porque o látex ele dá muita aderência na madeira. E como o squash é um esporte que você faz muito movimento lateral, como eu posso dizer, coisas que você não programa, você precisa de muita aderência e muita estabilidade. Se você usa um tênis de corrida, por exemplo, como ele é um pouco mais alto e ele não é adaptado para essas mudanças de direção, você tem risco de torcer o pé, por exemplo, entendeu? Então não é muito recomendado. Quanto tempo dura uma partida de squash? Como no tênis, varia do nível de jogo e como eu posso colocar, de quão competitivos estão os dois jogadores. Um jogo profissional, em média, dura 1 hora. Mas, por exemplo, se eu estou jogando com alguém mais forte que eu,
bem mais forte ou bem mais fraco, o jogo vai ser muito mais rápido que isso, vai ser 40 minutos no máximo. Mas é um tempo só? É um jogo? Não. É dividido em... são melhores de 5 games. Ah, tá. Cada game é como se fosse um set do tênis. Entendeu? Ou seja, quem faz 3 primeiro ganha. Pode ficar ou 3-0, ou 3-2, ou 3-1, enfim. Quem faz 3 primeiro ganha. Por isso que tem essa variação de tempo. Se você jogar com alguém mais fraco, você pode ganhar de 3-0 rápido. Se você jogar com alguém muito parelho, o jogo pode se durar até o 3-2. Então, um game termina com quantos pontos? 11? 11. Porém, se ficar 10 iguais, tem o tie break. Se ficar em 11, tem que... É isso? Não. Nunca se ficar chega. 10 iguais, você tem que abrir 2 pontos de diferença. Pode ficar, vamos supor, 30-28, enfim. Alguém tem que abrir 2 pontos. Pode ficar desde 12-10 ou uma contagem absurda, entendeu? Mas desde que alguém consiga abrir esses 2 pontos de vantagem. E quem é que regula? Qual o órgão que regula o squash no Brasil? No Brasil, hoje a gente tem a CBS, que é a Confederação Brasileira de Squash. E no estado de São Paulo, a gente tem a Federação Paulista de Squash. Mas aqui no interior de São Paulo, a gente é meio que independente. A gente tem um negócio que chama CR Squash, que é o Circuito Regional de Squash. E fica sediado onde? A sede é aqui em Campinas. Aqui em Campinas. E eles comandam eventos desde Jundiaí até Poços de Caldas, que chega a ser Minas, que é sul de Minas, né? Então, nesse eixo inteiro do interior, o CR Squash que comanda as ações de torneios, de eventos. O CR Squash é o órgão que comanda o squash no interior de São Paulo. A Federação Paulista fica mais na capital. E no mundo? A World Squash Federation, que é a entidade, a federação que trabalha em prol do squash para crescimento geral. Mas, paralelo à World Squash Federation, a WSF, tem a PSA, que é a Professional Squash Association, a sigla, né? Que é a entidade profissional do squash, ela que desenvolve a parte profissional do jogo, entendeu? A World Squash Federation, ela é focada no desenvolvimento do esporte como um todo, como inclusão. E a PSA, ela desenvolve o squash no âmbito profissional. Então são basicamente essas duas diferenças. Bom, a gente vai fazer um intervalo, mas a gente vai continuar esse papo com o Kiki, porque tem muita coisa ainda para saber sobre o squash. Até já. Voltamos para o segundo bloco do Mais Esportes, que hoje está visitando uma escola de tênis, mas a nossa modalidade é o squash. É sobre isso que a gente está falando. Estamos conversando com um campeão. Ele é de uma família de squashistas. É Exato, isso? Squashistas. Exato. O Kiki. Kiki, a gente estava conversando, você contou a história de como nasceu o squash e tal. Como chegou no Brasil? O squash ele chegou no Brasil por ingleses que vieram para Minas Gerais. A primeira quadra de squash no Brasil se não me engano, é em Nova Lima, Minas. Eles trouxeram na época do garimpo, porque como é um esporte inglês, eles vieram para o Brasil e não queriam ficar sem praticá-los. Aí eles construíram uma quadra aqui. Aí, consequentemente, foi desenvolvendo squash pelo Brasil afora. Então, São Paulo é forte no squash, você estava dizendo que Minas também Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, são basicamente o cinturão forte do squash, esses 4 estados. São Paulo é o estado que tem mais quadra, talvez pelo número de pessoas, né? Minas é o atual campeão brasileiro, eles são os atuais campeões. O Rio de Janeiro tem uma cultura de squash muito forte, porque teve alguns jogadores que foram número 1 do Brasil, então tem uma cultura muito forte ainda. E o Rio Grande do Sul, embora não seja tão forte no nível amador, tem muitos jogadores profissionais lá. Então continua sendo um estado que tem muita cultura ainda do squash. E o Brasil briga com quem? O Brasil, a nível sul-americano, a gente tem rivais Colômbia, que tem o atual quarto do mundo, aliás. Peru, que tem o campeão mundial juvenil. E a gente também briga com a Argentina. A Argentina. Sempre a Argentina. São os 4 países que dominam o squash a nível sul-americano.
Você disse que o seu primeiro troféu, a sua primeira medalha, né? O seu primeiro campeonato foi com 6 anos. Foi com 6 anos, sub-13. Eu competi com garotos de quase 13 anos, com 6 e eu fiquei vice-campeão. E você já disse também que tem muitos troféus que você já não tem mais, mas você já contou 200 troféus. Parou de contar nos 200, é isso? Parei de contar eu perdi a conta, na verdade. Até onde eu lembro foi 200. De lá pra cá eu não ganhei muito mais, mas são 200 e alguma coisa. Mas é um número que eu já não tenho muita noção mais. Também, olha, você começou com 6, tem 21, tem 15 21 anos competindo. 15 anos competindo. Gente do céu, você... A maior parte da minha vida eu compito no squash. Se você chegou a praticar pensou em mudar de esporte alguma vez? Eu sempre fiz esportes que me auxiliassem no squash, entendeu? Em algum desenvolvimento, em alguma área que eu precisava desenvolver. Mas eu nunca pensei em trocar o squash por algum outro esporte, entendeu? E, consequentemente, na verdade, até me restringi para fazer algumas coisas. Por exemplo, eu não jogo futebol pelo risco de lesão que eu posso ter e, consequentemente, não jogar, entendeu? Então, assim, na verdade, eu fico até restrito pelo squash. Mas você tem um ídolo no futebol? Como todo brasileiro, eu gosto muito de futebol, mas eu não tenho um ídolo específico nessa área, não. Bom, mas vamos ao que interessa. Você tem muitas medalhas. Esse foi o último troféu que você ganhou? Esse foi o último troféu. Tem 2 campeonatos grandes de squash por ano. No Brasil? O campeonato, no Brasil. A Copa do Brasil, que é no meio do ano, e o Campeonato Brasileiro, que é em novembro. Eu fui campeão profissional da Copa do Brasil, que foi o último grande torneio que teve, que é esse troféu aqui. Paralelo a isso, a maioria dos meus títulos importantes, eles foram... Eu acabei ganhando medalha, não propriamente troféu. Eu sou 6 vezes campeão sul-americano juvenil, fora medalhas de prata e bronze em categorias acima da que eu deveria jogar, ou duplas. Eu também sou campeão mundial na categoria plate, que é essa medalha aqui, que também foi algo assim que me marcou bastante. Fora isso, eu tenho vice-campeão pan-americano sub-19 com 16 anos, campeão sul-americano sub-19 na Colômbia. Esse foi meu último campeonato juvenil, foi o sul-americano, que foi em Medellín, na Colômbia. Acabei lesionando na final, então acabei ficando com a prata. Esse aqui foi meu primeiro pan-americano adulto, com 16 anos foi minha estreia e a gente pegou bronze por equipes. O Brasil pegou bronze, então assim foi um marco na minha carreira, eu considero. Esse aqui é um marco na sua carreira? Foi minha primeira medalha internacional competindo com adulto com 16 anos. Então assim foi aí que eu decidi que eu queria virar jogador profissional realmente. E esse aqui foi meu primeiro torneio sul-americano juvenil, sub-13, no Peru. Então essa medalha aqui eu guardo com muito carinho, porque na verdade ela foi que me mostrou que realmente eu era competitivo a nível mundial. Então assim, eu guardo ela com muito carinho. E você, os próximos campeonatos, quais são que você vai participar? Agora, dia 11 de outubro, eu estou indo para os Estados Unidos jogar uma temporada de torneios PSA, que é como se fosse a ATP do tênis. Vou jogar um mês de torneio, ou seja, vou jogar 4 torneios. Cada torneio tem a duração de uma semana. Se eu conseguir resultados bons, eu posso voltar a ser o número 1 do país. E você deixou de ser número 1 porque você teve uma lesão, foi isso? Eu era número 1 do país até mês passado. Eu tive uma lesão no joelho que me impossibilitou de jogar torneios. Consequentemente, eu perdi pontuação. Aí agora eu sou o atual número 3 do país. Mas tá tudo muito equilibrado ali, a diferença é mínima. Quem é o número 1 agora? O número 1 é um cara de Ribeirão Preto que chama Manuel Pereira. Basicamente, no estado de São Paulo, dos 4 melhores do ranking hoje, a gente tem 3. Que é o Manuel Pereira de número 1, o Diego Gobi, que é um menino de São Paulo, que joga muito bem também, que é o número 2, e eu de número 3. Mas até mês passado eu era 1, então assim, nós 3 estamos muito equilibrados. E também tem o Vinícius Rodrigues, que é do mesmo nível da gente, que está um pouco abaixo do ranking porque ele machucou o joelho e ficou 1 ano parado, então ele perdeu muita pontuação. Mas é um cara que também são basicamente nós 4 hoje que chegamos mais longe nos torneios. Bom, a gente está falando com o Kiki, mas ele é de uma família de squashistas e a gente vai conversar com a mãe dele, que já chegou a ser a 2ª do ranking brasileiro, a Eli.
volta para o terceiro e último bloco do Mais Esportes, que hoje está falando sobre squash. E agora nós vamos conversar com a mãe da família de squashistas, a Elisângela, mas é conhecida como Eli. Tudo bem, Eli? Tudo bem. Ela tá assim, olha, toda suada, cansada. Cansada não, né? Tá bem, né? Tava jogando e a gente tirou ela da quadra. Disse que tá um pouquinho cansada. Mas faz bem, não faz jogar squash? Você treina squash todo dia? Quase todos os dias. É? Porque eu dou aula, cuido da casa, né? Então, quase todos os dias eu bato uma bolinha com os alunos também. Você já foi a segunda do ranking do Brasil, não é isso? Eu já fui a segunda do ranking brasileiro. Sou medalhista pan-americana, medalha de bronze por equipes, em Medellín, na Colômbia, em 2006. Então... Eu quero saber como é que você chegou no squash. Como que você chegou, ou como o squash chegou na sua vida e quanto você treinou para ser a segunda do ranking? Então, o squash eu conheci através do Jota, do meu marido, né? Então, eu conheci o squash através do Jota, né? E daí nós casamos e ele viu que eu tinha potencial, né? Então, ele começou a me treinar. Daí, 2 anos depois de eu estar jogando a categoria amadora, daí eu fui pro profissional. Então, o que funcionou foi o seguinte, ele falou assim, mesmo que você perca para as meninas que já estão jogando profissionais, mas você vai jogar com meninas melhores, né? E foi isso que aconteceu. Então, eu treinava 4 horas por dia, quadra e físico, e fui jogando no Brasil, né? Fui para Curitiba, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, e daí foi quando eu iniciei a minha carreira profissional. E eu cheguei a ser a segunda do Brasil. Isso foi em que ano que você falou? Ou você não foi em 2007. Você treina já... Há quanto tempo você treina squash? Eu comecei em 93. Desde 93 que eu jogo squash. E aí você tem 3 filhos, o primeiro, que é o Kiki, nasceu em 94. 94, isso. E você continuou jogando? Continuei jogando. Daí, em 2006, eu fui jogar em Medellín, na Colômbia, jogar o Pan-Americano. Em 2007, nasceu a Laurinha. Quantas horas por dia você treina antes de uma competição, por exemplo? Antes de uma competição, eu treino 1 hora por dia, mais ou menos. Isso, Que é o normal, né? Isso, que é o normal para não desgastar. Então, eu treino mais a parte técnica, né? Não treino a parte física, mas a parte técnica para aperfeiçoar. O que é que não pode no squash? O que é uma falta no squash? Uma falta é você desacatar o seu adversário, por exemplo. E como que desacata? Assim, tocando nele? Tocando nele ou xingando. Ah, tá. Entendeu? Isso aí é uma falta. Então, você já é desclassificado. Sei. Entendeu? Isso aí não pode no squash. Mas voltando a falar da sua família, você tem 3 filhos e todos eles praticam squash ou não? Não, só eu, o Kiki, o Jota e a Laurinha, né? Aí a outra menina não se interessou? A Natália, ela não se interessou muito. Ela gosta mais de estudar, ela desenha super bem. Sim. Ela gosta mais de desenhar. Mas ela não é muito fã de esporte. Isso. Nenhum? Não. E você, a Laura, né? A Laura, ela tem potencial, você acha? Tem, uma campeã? Tem. A Laurinha nasceu para fazer esporte. Como que a gente detecta um campeão, assim, desde pequenininho? Porque o Kiki, ele começou, a primeira medalha dele foi com 6 anos. Com 6 ele anos. nem lembra direito, como ele estava contando pra gente, ele nem lembra direito a primeira vez que ele entrou numa quadra. Isso, é muito novo. Como que a gente detecta um campeão? Então, a gente detecta pelo talento da criança. A gente percebe que a criança leva jeito, que a criança bate bem, que ela se movimenta bem na quadra. Então, isso aí que detecta uma criança, a gente percebe que ela joga bem, entendeu? Que ela leva jeito para o esporte. Né? Mas tem muitas crianças que não leva jeito, mas a gente pode lapidar essa criança, né? Ensinando direitinho, tendo um bom professor que ensine essa criança, com certeza ela vai ser um grande campeão, uma grande campeã. E você que é professora da Laurinha? Eu, o Jota, o Kiki. Bom, agora a gente vai lá para dentro da quadra, para a gente entender um pouquinho como funciona a coisa lá dentro.
veio aqui para dentro da quadra para o Kiki explicar umas particularidades da modalidade squash. Primeiro a gente vai começar com a raquete. Você já explicou que a raquete é mais estreita, né? Que a raquete de tênis, é isso? Isso. Mas o material é o mesmo? O material é o mesmo. Normalmente as raquetes de squash de tênis, elas são de fibra de carbono ou grafite. As raquetes profissionais, elas são esses dois materiais. As mais intermediárias para iniciantes, elas são de alumínio, que é um material um pouco mais frágil, que vibra um pouquinho mais e é mais pesado. A bolinha de squash, como vocês podem ver, ela é um pouquinho maior do que uma bola de tênis de mesa. E ela é de borracha, porém ela não é maciça. Como vocês podem ver, ela esmaga. Daí que vem o nome squash. Pelo ato da bola conseguir esmagar na parede. Posso pegar? Claro, à vontade. É quente. Por que ela tá quente? Ela tá quente porque, como eu estava jogando, ela tende a esquentar. Quanto mais quente ela fica, mais ela pinga. Ou seja, quanto mais forte você bate, mais ela vai ficar quente. O jogo profissional, ela quase queima na mão. Tem essa particularidade que é engraçada. E ela tem 2 olhinhos aqui. Ela tem 2 olhinhos. Como vocês podem ver, isso significa que isso aqui é uma bola profissional de squash. Por quê? Porque essas 2 marcações é uma das bolas que menos pingam. Quanto menos pingar para profissional é melhor, porque você consegue ter mais controle. Porque o jogador avançado, o profissional, ele bate muito forte na bola, então quanto menos ela pingar, mais controle você tem. Para jogador intermediário é apenas um pingo amarelo, ela pinga um pouco mais. Também usam essa bola de um pingo no frio. Quando está muito frio, os jogadores também jogam com esse tipo de bola. Mas aqui no Brasil, por exemplo, que normalmente é muito calor, é sempre usado de 2 pingos. Por isso que fica essa marca toda aqui. É sempre preta? Não. É sempre preta nas quadras de parede. Quando você joga em quadra de vidro, que a parede não é branca, geralmente cores mais escuras, a bolinha é branca. São sempre, ou a bola é preta ou branca. Tem que aparecer a marca na parede, é isso? Não. A bola é preta para contrastar justamente com o branco da parede, entendeu? Entendi. No inverso, quando a parede é preta, azul, vermelha, a bola é branca, para conseguir contrastar legal. Tá. São basicamente essas 2 cores de bola que existem no squash. Agora eu vou falar um pouco sobre as marcações da quadra. Essa linha que vocês estão vendo no meio da quadra em amarelo, ela serve apenas para o saque. O saque, ele tem que ser entre a linha amarela e a linha vermelha de cima. Um saque, para ser válido, ele tem que bater nessa parte da quadra, entre as 2 linhas. Também o saque, ele tem que cruzar para o campo do adversário, ou seja, eu estou sacando desse campo, ele tem que automaticamente cair nessa área aqui dentro desse quadradão. No decorrer do jogo, essa linha, ela sai de cena, ela não existe mais, ela passa a não ter mais utilidade. Aí, o que começa a ser válido? Aquela linha de baixo, eu não sei se vocês conseguem perceber, mas ela é saliente. Ela tem essa saliência justamente para a bola desviar. Por quê? Porque no squash, diferente do tênis, linha é fora. Então ela tem essa saliência justamente para a bola perder o percurso e você saber que a bola não foi uma jogada válida. Essa linha de baixo e a de cima são os 2 limites da quadra. É ali que a bola tem que bater. Se ela bater abaixo dessa linha ou nela, ou acima daquela linha ou nela, é fora. Todas as bolas que você bate, ela tem que passar sempre pela parede da frente. Apenas o saque, que é obrigatório passar por aquela parede primeiro. Ou seja, quando você saca, ela tem que bater primeiro na parede da frente. No resto do jogo, ela pode bater em todas as tabelas e chegar lá, não tem problema nenhum. Mas o jogador, ele pode usar a quadra toda? A quadra inteira para correr. Esse negócio que eu te falei de campo só serve para o saque. Você sempre tem que sacar no campo do adversário. Depois, essa marcação no piso deixa de existir. Essa marcação aqui é para duplas? Não tem nada a ver? Não. Esses 2 quadrados que você está vendo é para o saque. Você tem que sacar com o pé dentro dele. Ou seja, ou assim, o que importa Pelo menos um pé tem que estar lá dentro. O pé tem que estar lá dentro na hora de bater. O pé, ele não precisa ficar plantado. Você pode deixar a ponta, não tem problema. Mas um pé, ele tem que estar dentro da área do quadrado. Senão você faz uma falta no squash que a gente chama de foot fault, que é você perde o ponto se você pisar fora do quadrado. É falta de pé na tradução do inglês. Um ponto, como é que se faz um ponto? O squash, em termos de pontuação, como se faz o ponto é mais ou menos parecido com o tênis. Você tem que fazer com que o adversário não chegue na bola. O que é não chegar na bola? É fazer com que ela pingue 2 vezes no chão. Mas a grande diferença do squash é que ele acaba sendo um pouco mais insano, porque você tem que cobrir uma longa área
e os jogadores botam a bola muito no extremo. Essa bola, ela pinga muito menos que a bola de tênis. Por exemplo, você manda uma bola lá na frente, o adversário tem que pegar essa bola com um pingo. Então, se usa muitas explosões para conseguir jogar o jogo. Por isso que é um jogo que queima muita caloria, entendeu? Porque é um negócio muito explosivo. A pontuação vai até 11 pontos. Se ficar 10 iguais, tem o tie break, que tem que abrir 2 pontos de vantagem, e sempre melhor que 5 games. O jogo varia normalmente entre 40 minutos e 2 horas, dificilmente é menos ou mais que isso. Mas tem intervalo? A pessoa tem que ter fôlego, então, né? Sim, sim. No intervalo de um game pro outro, você tem 90 segundos de 90 descanso. segundos? 1 minuto e meio. O que dá para fazer em 90 segundos? Você basicamente toma uma água, se enxuga, ou ouve alguma coisa que seu técnico passa e volta. Por isso que tem que ter condicionamento Por físico, isso que tem que ter condicionamento. E esse condicionamento se consegue através do squash, ou você tem que treinar outras coisas também, né? Musculação, essas coisas assim. Um jogador amador, basicamente o que a gente recomenda é ele fazer uma musculação para ter o corpo preparado, né? Para ter uma sustância no corpo que permita ele jogar sem se machucar. O jogador profissional, ele geralmente tenta outros recursos, como treinamento funcional, própria musculação. Alguns apelam para o pilates, para dar mais estabilidade de tronco, outros nadam. Tem jogadores que fazem 5, 6 atividades complementares para o squash, entendeu? Então, assim, pelo fato de ser algo muito completo, você tem que treinar muitas coisas para você conseguir englobar tudo. Crossfit também é uma boa opção. A gente brinca que isso aqui é o crossfit com raquete, de tão forte que é, assim. Então, assim, você tem que fazer um monte de coisa para conseguir realmente englobar tudo que é necessário para você ter um bom condicionamento para o jogo. A quadra de squash, ela tem o tamanho padrão, é sempre igual. O tamanho dela oficial, ela é 9,75 de comprimento por 6,40 de largura. É mais ou menos 60 metros quadrados que engloba uma quadra. Até a linha de cima, que é o limite, ela tem 4,80 metros. Só que a gente deixa um recuo para cima porque muitas vezes a gente joga bola alta que ela contorna por cima da linha. Então, se a quadra ela é baixa ou mais ou menos da altura da linha, ela pode bater no teto a bola. E nas lâmpadas, não acontece isso? Acontece, mas é raro porque essa quadra ela tem um bom recuo para cima. Tá. Se ela é mais baixa, compromete o jogo, mas essa quadra ela tem um tamanho aceitável. Como é uma quadra profissional, ela acaba não tendo esse problema. Se a quadra tiver menos que isso, ela acaba não sendo oficial. Às vezes acontece, por exemplo, de algumas quadras em prédio e tal, bota uma quadra de squash, mas às vezes não segue a medida certa. Consequentemente, a quadra ela perde a qualidade pelo fato de não ser padrão como as outras, entendeu? Não rende, né? Não rende. Esse piso, ele é um piso de madeira, lixado. Normalmente ele é fosco, por quê? Para dar aderência. Para você conseguir ter tração, porque o squash, como é um jogo de muita mobilidade lateral, se você não tem uma boa tração, é perigoso torcer o pé, escorregar. Então ele basicamente é de madeira, lixado para ele ficar realmente fosco. Embaixo do piso tem uma tecnologia, ele na verdade a gente está num lugar mais ou menos 1 metro suspenso do chão. Por quê? Porque ele tem uma tecnologia anti-impacto. Quando você pisa, ele meio que dá uma envergada para justamente amortecer o impacto, porque squash é um jogo de alto impacto para o joelho. Então, se a quadra ela é montada for muito dura, né? Por exemplo, em cima de um piso, a chance de lesão é muito grande, porque fica muito impacto. Então, essa quadra ela tem uma tecnologia especial para justamente ter essa mobilidade. Então agora eu quero ver você em ação. Você e o seu pai, o Jota, pode ser? Tá bom. Então vamos lá. Então. E agora nós vamos conhecer o culpado de tudo isso, o culpado pela formação dessa família. O Jota. Como vai, Jota? Tudo bem? Tudo bem, eu estou em paz. Tudo certo? Você é professor aqui de squash há quanto tempo? Você está há 30 anos? Não, 30 anos que eu estou na modalidade. Né? Tá. Antes eu comecei em São Paulo, daí eu vim de São Paulo para cá, mas aqui mesmo são 23 anos. 23 anos A existência da quadra de squash aqui, ela existe há 23 anos. E aí você foi o primeiro professor de squash. Como é que o squash surgiu na sua vida? Olha, o squash surgiu
por um acaso na minha vida, um acaso do destino. Eu vim para São Paulo nos anos 80, comecei a... Você é de onde? Eu sou do Rio Grande do Norte. Sim. Eu vim para São Paulo, comecei a trabalhar numa academia de squash, trabalhava lá no Chonete. Ah, E tinha as quadras de squash. sim. Consequentemente, eu comecei a bater bola. Então eu morava na academia. Sim. E à noite, quando o pessoal ia embora, eu ia para a quadra, entrava na quadra e ficava batendo bola. Né? Porque o squash é dessa oportunidade de você bater bola sozinho. Você desenvolve a parte técnica treinando sozinho. Não necessariamente ter um professor do começo. Né? Mas aí o negócio foi crescendo, foi se aprofundando e eu percebi que era a oportunidade que eu tinha de progredir na vida. Né? Porque, como eu te falei, eu vim do Rio Grande do Norte. Eu não sou formado, então eu tinha muita dificuldade, né? São Paulo, imagina São Paulo há 30 anos atrás como era difícil as coisas. E eu tinha que me virar, eu tinha que morar na academia, eu tinha que trabalhar 12 horas por dia e depois tinha que descansar um pouco para o dia seguinte começar cedo. Né? Aí eu comecei surgiu a oportunidade, o professor me deu uma raquetinha, uma raquete, uma bolinha. Aí à noite, 10 horas da noite, fechava a academia, eu entrava para a quadra e treinava até 11 horas, 11 e meia, ficava uma hora e meia treinando sozinho. Entendeu? Aí, com o passar do tempo, eu fui evoluindo a parte técnica. Aí virei o rebatedor, me contrataram para ser o rebatedor da academia. Né? O rebatedor seria... O rebatedor nada mais é do que um assistente do professor, por exemplo. O professor dá aula para um aluno na quadra 2. Acaba a aula e tem a aula seguinte. Eu vinha para a quadra 1 com aquele aluno que acabou de fazer a aula, eu ia bater com ele. Ah, tá. Então eu não era um professor, era um rebatedor. Isso fiquei por em torno de 2 anos fazendo isso. E sempre treinando, indo para a capital, porque era lá na Granja Viana. Aí eu ia para São Paulo e treinava lá na academia do Kiko Frisoni, que na época era o número 1 da América do Sul. Né? Aí fui evoluindo, daí um pouco fui efetivado a ser professor. Né? Professor, tipo, das 18 às 21, tinha um professor titular. Nesse meio termo, das 7 da manhã até as 18, como era um horário flexível, aí eu dava aula para os alunos, entendeu? Os alunos iniciantes, porque existe aluno iniciante e o aluno mais avançado. Né? E aí, como chegou a Campinas? Então, o Kiko Frisoni, como na época ele era o número 1 do Brasil, o número 1 da América do Sul, o João Soares, o dono da academia, essa academia que nós atualmente eu dou aula, era amigo do Kiko, eles se conheciam pelos torneios. O João Soares era número 1 do tênis e o Kiko era... O João Soares, que é o proprietário dessa academia atual que nós estamos aqui. Que nós estamos aqui. E para torneios, encontrava o Kiko. Aí ele comentou com o Kiko, eu estou fazendo academia e tal, na época ele estava fazendo essa academia. Estou fazendo 2 quadras de squash e tal, vou precisar do professor. E como eu jogava lá no Kiko, aí o Kiko me indicou. Aí, consequentemente, eu vim para cá. Faz 23 anos que hoje me encontro até hoje aqui dando aula. E aí casou aqui? Aí, nessas idas e voltas, sempre final de ano eu viajava para o Nordeste. Né? Aí, no Nordeste eu conhecia ali. Aí, trouxe para cá ela com 18 anos. Aí, se casamos, viemos morar aqui. Aí, comecei a treinar ela, né? Que era a bola da vez. Né? Depois como ela nunca tinha visto squash na vida, ela morava no Nordeste também. Eu preparei ela durante 5 anos, consequentemente, em 8 anos ela era a segunda do Brasil. Eu peguei ela do nada, quando ela chegou para jogar aqui, ela nunca tinha visto nenhuma raquete de squash. Aí eu comecei a trabalhar ela, virou a número 2 do Brasil. E agora o Kiki, mas o Kiki tem uma história, o nome dele, né? O nome dele é do Kiki, então, seu filho. Esse apelido Kiki... Mas o nome dele é Josemar. 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 Mas o apelido Kiki, que ele é conhecido, ninguém conhece ele por Josemar. Parece um negócio louco, né? Mas na época que eu comecei a jogar squash em São Paulo, tinha o Kiko. O Kiko, que era o número 1 do Brasil, então ele, na realidade era meu ídolo, né? Na época era o cara da modalidade, né? Então,
Falei, pô, como eu era muito fã dele, eu falei, vou falar, botar esse apelido no meu filho. Não é igual, mas é parecido, né? Aí virou Kiki. Que legal. Aí- E aí, como é que se sente agora sendo né, o pai de uma família de vencedores e futuros de também com a batalhador, Laurinha? realmente. É gratificante, porque da origem que eu vim do Nordeste e tal, é sempre sofrido, né? E você vem pra cá e de repente você consegue uma oportunidade de se destacar numa modalidade, Não é satisfação? é uma satisfação Total, né? enorme, total e assim, é uma vitória de vida, né? Não é? Porque quantos milhões de nordestinos não vêm pra cá e não têm oportunidade na Pois vida? é. Então, vocês se Surgiu a consideram um oportunidade, vencedor. eu abracei ela, né? Eu também, sou mérito meu, porque Soube reconhecer, enquanto eu né? deixava de estar passeando, de estar me divertindo, na época eu tinha 24 anos de idade, eu estava na quadra treinando, então eu tenho meus méritos também. Soube reconhecer o momento. Eu né? abracei a oportunidade. Parabéns, viu? Queria agradecer a oportunidade que vocês deram da gente conhecer a sua família e a modalidade Squash, muito interessante. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço e estamos à disposição. Qualquer coisa é Obrigada. só nos procurar. Obrigada. E assim a gente encerra mais o Mais Esportes, que hoje falou sobre Squash. Obrigada pela sua audiência e até o próximo. É lá agora, hein? Não dei pra você. Mas pode bater a raquete no... Agora eu vou pegar você, vai. Uhul! Ah. Desisto.